São Casimiro. Inspire-se. Imagine um jovem príncipe cercado por luxo e poder, mas com o coração ardendo por algo maior, a glória de Deus. São Casimiro, terceiro filho de um rei, rejeitou coroas terrenas para abraçar a cruz de Cristo, vivendo uma história que atravessa séculos e ainda hoje nos provoca. Neste vídeo, você vai mergulhar na vida desse santo polonês, descobrir como ele transformou penitência em poesia e caridade em coroa, e entender por que sua festa ressoa até nossos dias. Prepare-se para uma narrativa cheia de fé, escolhas radicais e lições que ecoam na eternidade. No dia 4 de março, a Igreja celebra São Casimiro, que entrou para a glória em 1484. Um jovem príncipe chamado Casimiro, o terceiro filho do rei Casimiro IV, da Polônia, e de Isabel da Áustria, nasceu em 5 de outubro de 1458 e desde cedo recebeu uma educação primorosa, guiada pela santidade de sua mãe e por mestres excepcionais, entre os quais se destacava o célebre Dugloss, conhecido como Longino, homem de grande saber e virtude. Contudo, o maior prazer de Casimiro não estava nas ciências ou nas honrarias da corte, mas em rezar e estudar, tendo como lugar predileto a igreja. Em parte alguma me sinto tão bem quanto nos degraus do altar, dizia aos pajens. Podendo escolher a caça, o jogo, a dança ou outros divertimentos, ele os dispensava todos se pudesse permanecer na igreja. Casimiro assistia à Santa Missa com recolhimento admirável. Já mais crescido, levantava-se durante a noite para visitar a igreja. Se a encontrava fechada, ajoelhava-se à porta, em profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Sua devoção à Sagrada Paixão e Morte de Jesus Cristo era terníssima. Seus olhos enchiam-se de lágrimas toda vez que contemplava o crucifixo. A Maria Santíssima, ele não chamava por outro nome senão minha querida mãe. Seu hino predileto, recitado muitas vezes, era Omni Dic Mariae, uma pérola preciosíssima da literatura cristã, provavelmente composta por Santo Anselmo de Canterbury, embora alguns atribuam erroneamente sua autoria ao próprio Casimiro. Uma cópia desse hino foi encontrada sob sua cabeça quando seu túmulo foi aberto em 1604, com o corpo perfeitamente conservado. A esse amor por Jesus e Maria, Casimiro unia uma grande caridade para com os pobres, o que lhe valeu o título de Pai dos Pobres. Às pessoas da corte que julgavam sua generosidade exagerada, ele respondia: melhor aplicação da nobreza um príncipe não pode fazer senão servindo aos pobres. Quanto a mim, não aspiro a maior honra, senão a de me fazer servo do mais pobre. Seu desprezo pelas grandezas do mundo ficou evidente na campanha contra Matias, rei da Hungria. Quando representantes húngaros ofereceram a Casimiro a coroa de Santo Estevão, seu pai, o rei, apoiou o pedido e ordenou que o filho, então com apenas 13 anos, entrasse na Hungria com força armada. Porém, ao saber que Matias contava com um poderoso exército, que o povo voltara a apoiá-lo e que o Papa Sisto IV desejava vê-lo no trono, Casimiro retirou-se para o castelo de Dobski. Ali, entregou-se a práticas de austera penitência. Um segundo convite dos políticos húngaros foi ignorado, e seu desejo de alcançar a coroa da glória eterna cresceu ainda mais. Apesar de cercado de conforto, Casimiro viveu com um espírito de penitência raro entre os homens. Extremamente rigoroso consigo mesmo, usava cilício para castigar o corpo e dedicava cada semana ao jejum. Observava os dias de jejum e abstinência ordenados pela igreja com toda a pontualidade, mesmo na doença. Reservava poucas horas ao sono e, embora tivesse à disposição um leito confortável, preferia repousar o corpo no chão. Todas essas virtudes lhe renderam a fama de grande santo. Entre elas, destacava-se a santa pureza, que cultivava com especial esmero e a qual se obrigou por um voto. Era admirável que o jovem príncipe alcançasse tal grau de virtude, sobretudo estando diariamente rodeado de perigos e seduções. O segredo estava na recepção dos sacramentos, na devoção à Santíssima Virgem, na mortificação constante do corpo e na fuga das más ocasiões. Em sua presença,
Ninguém ousava proferir palavras que ofendessem a moral. Aos 24 anos, Casimiro começou a apresentar sintomas de tuberculose. Os médicos, esgotados os recursos da ciência, sugeriram como última esperança que ele se casasse. Ao ouvir a proposta, declarou: "Antes prefiro morrer, e se tivesse de perder 1000 vidas, todas perderia para guardar a castidade virginal." Por um favor especial de Deus, soube o dia de sua morte e preparou-se com fervor. Suas últimas palavras, após beijar o crucifixo com ternura, foram: "Em vossas mãos, ó Jesus, entrego meu espírito." Casimiro faleceu em 1484, e sua festa é celebrada em 4 de março. Na Polônia, onde goza de grande veneração, essa data é comemorada com 8ª. Reflexões. Casimiro era filho e irmão de rei. A vida na corte podia lhe proporcionar todos os prazeres que o coração ardente dos jovens geralmente ambiciona. Contudo, ele pertencia só a Deus. Todo o seu prazer e único divertimento estavam em rezar, ir à igreja e estudar. São poucos os jovens que, como ele, encontram prazer em ser devotos e piedosos. Os que o são tornam-se, muitas vezes, alvo de desprezo ou escárnio dos companheiros que têm outra compreensão da vida. Grande é a diferença entre esses dois caminhos. Resta saber qual deles satisfaz mais a alma, qual consola mais na hora da morte e qual agrada mais a Deus. Não, é difícil encontrar a resposta. As devoções prediletas de São Casimiro eram a Sagrada Paixão e Morte de Nosso Senhor e a Santíssima Virgem. Nelas estava o segredo de sua pureza tão zelosamente guardada. Ele preferia a morte a macular essa virtude. Quem ama Jesus e Maria deve igualmente amar a virtude angélica, predileta da Mãe de Deus e de seu Filho. Se queres avançar nesse santo amor, cultiva em teu coração a devoção à Sagrada Paixão e Morte de Jesus Cristo. Durante a Quaresma, faz uma leitura diária de um trecho dessa paixão. Quanto mais teu espírito penetrar nesse mistério de amor, mais tua alma desejará servir unicamente a Deus, que tanto te amou. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Entre os santos recordados em 4 de março no Martirológio Romano, além de São Casimiro, estão: em Roma, na Via Ápia, o Papa São Lúcio, que entrou para a glória no 3º século. Exilado durante a perseguição de Valeriano, ao voltar enfrentou uma luta fortíssima contra os novacianos, culminando em seu martírio. Em Roma, na Via Ápia, 900 santos mártires, cujos corpos foram depositados nas catacumbas de Santa Cecília, celebrados por seu testemunho de fé. Na Nicomédia, na Ásia Menor, o santo mártir Adriano, com mais 23 companheiros, morto no 4º século. Suas relíquias foram mais tarde trasladadas para Constantinopla, honrado por sua coragem na fé. Na Itália, Ischia, São João José da Cruz, que entrou para a glória no ano 1734. Frade franciscano, viveu em austeridade e misticismo, canonizado por sua vida de oração e milagres. Na Inglaterra, Nortúmbria, São Ceada, ou Chad, que entrou para a glória no ano 672. Bispo missionário, espalhou o cristianismo com humildade, canonizado por sua obra evangelizadora. Na Espanha, Sevilha, São Basílio, que entrou para a glória no ano 304. Mártir cristão, morreu sob perseguição de Diocleciano, canonizado por seu testemunho de fé. São Casimiro, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a São Casimiro a graça de perseverar na imitação de vosso Filho, concedei-nos por sua intercessão a força para viver a pureza e a caridade em meio às tentações do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.